que tá acontecendo com o tal futebol do Brasil hoje? Eu tava ouvindo alguns influenciadores e alguns comunicadores, alguns comentaristas de futebol falar sobre o Endrick na seleção e logo de cara eu fiquei numa dúvida tremenda de quem eu tava vendo, o que eu estava enxergando de futebol ou se eu tava completamente maluco. Aí eu fiz um levantamento dos números e tentei buscar os nomes que para muitos deles ali eram falados na seleção. Então eu quero trazer para você esses números do Endrick e também o que foi falado, porque assim, para mim é falta de entendimento completo de futebol ou não gostar do jogador ou não gostar da pessoa do Endrick. Mas a gente confere todas essas informações no vídeo. Espero que vocês gostem. Já deixa o like aí e comenta aqui comigo por que que o Endrick não deve estar na Copa. Bora pro vídeo. Pessoal, então eu tava passando lá pela TNT e aí eu vi um vídeo que eu vou até trazer o trecho pra vocês aqui. O trecho é bem rapidinho, sobre a Clara Albuquerque falando do Endrick. E a gente vai reagindo junto. Eu acho que em termos de participação de jogo coletivo, controle tático, eu acho que o Endrick ainda não tá no ponto de já ser titular de uma Copa do Mundo. Eu acho que ele tem um poder de decisão muito grande, mas ele joga numa equipe, e aí, assim, claro, pra mim também é uma questão de evolução, e na Copa do Mundo, na seleção brasileira, ele também nem teve tempo pra isso. Mas ele não é um jogador que participa tanto do jogo. Pro Lyon, que é uma equipe que, tecnicamente, em termos de controle de partida, de posse de bola, não é essa equipe, eu acho que ele é perfeito. Aí esse aqui é o ponto, tá? Defensivamente, ele não participa do jogo, e assim, eu fiquei preocupado e falei, vou levantar os números. E aí também teve outros influenciadores que eu vi citarem 4 nomes, pelo menos, que era o caso de João Pedro, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior, como já garantidos na Copa, e a discussão era se o Endrick tem que ir pra Copa ou se o Endrick tem que ser titular. Pra mim, o Endrick tem que ser titular e ir pra Copa. Se ele não for, é papo de não assistir nada. O Brasil nem merecia estar na Copa se o Endrick não for. Principalmente agora com a lesão do Estevão, que abre mais uma vaga. Muito provavelmente o Estevão não deve ir pra Copa do Mundo, que é muito triste, né? E, pô, é um moleque que eu queria muito que tivesse lá na Copa do Mundo jogando. Vamos torcer aí pra que não seja nada de pior, que a lesão se agrave por mais tempo e ele consiga pelo menos estar ali, sei lá, no terceiro jogo da Copa do Mundo, a gente poder ver esse moleque lá na Copa. Mas aí eu levantei os números do Endrick e dessa, cara, o perdão da expressão, burrice que a Clara Albuquerque falou, que, né, pra mim, já vi coisas legais dela, mas acho que aqui fez uma análise completamente distorcida da realidade. O Endrick não participa do jogo, não participa de jogadas, ele é bom definindo, mas não participa do jogo. Contra o Lyon, ele faz uma roubada de bola, briga ali com o meio-campo e, obviamente, consegue dar uma assistência. E aí eu trago os números pra vocês aqui. Eu tô falando do Endrick porque pra mim era uma bizarrice o tal Endrick não estar na Copa. E aí eu trago os números de 4 dos principais jogadores que muita gente vem falando hoje, que já meio que garantiram sua vaga na seleção. O primeiro deles é um jogador que eu já não gosto, que é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha hoje tem 25 jogos pela seleção, e aqui, dados de seleção, tá? Porque se a gente for comparar os clubes, e até um ponto que a Clara Albuquerque leva pro vídeo ali, que é, mas ele joga no Lyon. Tá, não dá pra comparar com o Matheus Cunha, que joga na Premier League. Não dá pra comparar com o Vini, que joga na La Liga. E não dá pra comparar com outro que joga não sei aonde. Então, eu não quis trazer números do clube, tá? Porque eu acho que a gente tem que também olhar pra seleção. E já aconteceu isso por mais de uma vez com vários jogadores que atuavam bem na seleção e eles eram pouco aproveitados nos seus clubes. Então eu acho que esse é o ponto principal pra gente. O que é melhor na Copa do Mundo? O que é melhor pra um jogador do nível de talento do Endrick? E aí o Matheus Cunha, pra mim, é a maior atrocidade tá na seleção brasileira hoje, tá? E se você gosta do Matheus Cunha, me desculpa, eu acho que você não gosta de futebol. O Matheus Cunha pela seleção tem 25 jogos, 4 gols e 3 assistências. Leva em média 534 minutos pra participar de um gol. Eu olhei isso e falei, cara, tá, os números refletem basicamente o que eu assisto nos jogos da seleção, que o Matheus Cunha não é um cara importante para o jogo de ganho da seleção. Mas defensivamente ele cumpre um papel, mas lá no Arsenal, no time dele, ele rouba... Pô, desculpa, mas um cara que joga ali no meio campo e agora ele saiu, né, da função de centroavante como ele era lá atrás,
O cara que tem uma participação a cada 534 minutos na seleção, não me interessa o que ele faz no clube dele. Aí vamos pro Vini Júnior, que também tem números complicados. São 44 jogos, 8 gols e 7 assistências. Levam, em média, 209 minutos. Só que o Vini Júnior na seleção vem passando por uma fase medonha. Mas mesmo assim, é menos da metade do que o tempo que o Matheus Cunha leva. Pedro, mas você tá comparando um atacante com meia. O Vini Júnior nem faz a função só de atacante na seleção. Às vezes joga de ponta, às vezes joga no meio campo, faz várias funções ali dentro da seleção. Só que é um cara que eu acho que pra todo mundo é o craque hoje da seleção. Vamos pro Rafinha, que melhora essa minutagem, mas mesmo assim na seleção eu acho que é um cara que também não faz toda essa diferença. Rafinha tem 35 jogos pela seleção, 11 gols e 7 assistências. São bons números? Bons números. Leva em média 142 minutos jogados para participar de um gol pela seleção brasileira, o que é importante, já que o Rafinha é um dos certezas que estarão na Copa e sim será um dos titulares. Para mim, mais uma vez, eu mexeria muito nessa seleção, já pensando em outras oportunidades, mas agora com a lesão do Estevão, eu acho que não tem muito o que fazer de diferente. Eu acho que nomes como o Rafinha e o Vini Júnior vão estar ali garantidos como titular. E o outro nome que é muito falado pelo que faz no Chelsea, pelo que joga, pelo que ajuda, pelo que mostra de futebol, é o nome do João Pedro, que tem 8 participações em jogos, né, pela seleção brasileira, 0 gols e 0 assistências. Será que esse é o cara que dito como um dos titulares hoje para a seleção? Tem mais participação em gols e melhora mais o ataque do Brasil, ou melhora mais defensivamente o jogo do Brasil? E aí a gente vai pro Endrick, que tem 15 jogos, 4 gols e 1 assistência. Leva em média 129 minutos. Lembrando que o Endrick vem passando numa fase assim de jogar muito pouco tempo pela seleção. Tanto que você vê aí que ele leva apenas 129 minutos para participar. O que em média daria a cada um jogo e meio, mais ou menos, ele participa de um gol pelo menos pela seleção. Agora imagina se ele tivesse números com mais minutagem em campo, se ele tivesse mais participação na função que ele merece jogar. Para mim, assim, a discussão é óbvia. O Endrick não tem que estar na Copa. O Endrick tem que ser titular dessa seleção. E ele, assim, já pediu passagem de muito longe. Para mim, ele tá na frente de Vini Júnior, de Rafinha, de qualquer jogador hoje da seleção brasileira jogando pela seleção. O Endrick passou muito na frente. Eu sei que tem muita gente que vai olhar pelo Lyon, que não sei o que são números estranhos, mas tá aí, precisou de um jogo grande contra o PSG, ele fez. Lembrando que o Endrick ganhou a competição, um Brasileirão pelo Palmeiras, quando vence lá o jogo complicado que tava com o Botafogo. Ele pede a bola e depois ainda pede uma desculpa, né, falando que não deveria ter falado desse jeito. Mas é isso, cara, o Endrick é um cara de personalidade e várias polêmicas acontecem em torno do nome dele, principalmente fora de campo, mas dentro de campo sempre cumpriu o que é o objetivo de um cara com a estrela e com o talento que ele tem. Tá dentro de campo, tem que querer jogo, tem que buscar o gol, tem que buscar o contato para sofrer uma falta, sofrer um pênalti e resolver. Para mim, o Endrick, a discussão qualquer que seja dele não ser titular hoje é de pessoas que não gostam de futebol ou tem algum problema particular com o Endrick. Porque o Endrick é muito bom jogador, é craque pra mim. E sim, o cara tem a estrela de ainda entrar com poucos minutos e conseguir fazer a diferença em muitos jogos. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa aí nos comentários o que você acha desses influenciadores ou ditos comentaristas que muitas vezes parece que assiste os jogos ou com a televisão no mudo ou com a televisão desligada. Um abraço e eu fui.